Povo de Deus, vamos colocar de pé em nome de Jesus. Isso, e para Jesus uma linda salva de palmas. Isso, com fé, meu irmão. Isso, louve ao Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Nós estamos aqui, meu irmão, na amanhecer da graça, e tendo a certeza que Jesus já está aqui no meio de nós, operando as maravilhas dele. Que hoje venha ser um dia especial na tua vida, que hoje venha ser um dia que Jesus venha falar ao teu coração, que Jesus venha fazer algo extraordinário, algo espiritual na tua vida, meu irmão. Você não pode aceitar menos. Você está aqui na casa do Senhor, e é onde que acontece grandes maravilhas, e eu creio que vai acontecer grande maravilha aqui nesse dia de hoje, porque o Jesus que opera está aqui no meio de nós. O Jesus que opera milagres, ele está aqui no meio de nós, e ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Basta você abrir o teu coração, basta você crer naquilo que ele tem para a tua vida, e pode ter a certeza, meu irmão, que você vai sair daqui hoje muito especial, com algo especial na tua vida, seja palavra, seja uma cura, seja algo que Jesus vai fazer na tua vida, que você não vai esquecer, em nome de Jesus, porque Jesus está aqui no meio de nós, e ele vai operar grandes coisas, basta você crer em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então convido a todos, coloca a mão sobre o coração, isso, feche teus olhos, isso, abre o teu coração verdadeiramente, porque nós estamos na presença do Deus Altíssimo, naquele que pode fazer todas as coisas. Sim, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, meu Pai, na primeira hora, Senhor, buscando a tua presença, clamando a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor pode responder os nossos clamores, sim, meu Pai. Então colocamos nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Colocamos, meu Pai, nossas demandas diante do Teu altar, meu Pai, porque só do céu vem o nosso socorro. Só do céu vem, meu Pai, aquilo que a gente necessitamos. Então opera, Senhor, suas maravilhas. Opera, Senhor, de uma forma extraordinária, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para Te bendizer o Teu santo nome, Pai. Então receba, meu Pai, cada adoração, Senhor. Receba, meu Pai, cada oração que aqui está, meu Pai, sendo feito por essas pessoas, Senhor, que estão aqui de coração aberto, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença, Jesus. A Tua presença real aqui no nosso meio, Jesus. Então manifesta de uma forma muito especial, de vida em vida, Senhor. Toca, Senhor. Manifesta a Tua glória aqui no meio de nós. Aleluia, 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 aleluia. Cadê o povo de Deus orando? Cadê o povo de Deus buscando? Isso. Busque mais. Clame ao Senhor de todo o teu coração. Aleluia, 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 aleluia. Te amamos, Jesus. Amamos a Tua presença aqui no meio de nós. Aleluia. Isso. Exalte, 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 exalte. Venha, Jesus, sobre nossas vidas. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar, Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
ó Pai. Escuta cada adoração. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Você vai declarar de todo o teu coração. Isso, junto ao poço. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, Jesus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare mais uma vez, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
uma fonte, fonte de águas vivas. Tu és, isso é a igreja. Tu és. Você tem um bom preço, meu irmão. Você tem um alto preço, meu irmão. Isso. Se embriague nessa água. Ele é teu Salvador. Mais uma vez, Tu és nosso Deus. Tu és nosso Pai. Tu és aquele que nos remiu, que nos curou, que nos libertou, Jesus, que nos salvou. Tu és a nossa fonte da vida. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Levante suas mãos aos céus. Isso. E comece a exaltar o Senhor. Comece a exaltar a grandeza do Deus Altíssimo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que fez por nós, Jesus. Obrigado por ter aqui o Senhor ter nos ajudado. Obrigado, Jesus, por fazer parte das nossas vidas, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos por todas as suas obras em nossas vidas. E você que crê nesse Deus maravilhoso, dá uma linda salva de palmas para Ele. Isso. Ele é a nossa fonte, meu irmão. Só nele podemos achar. Só nele podemos encontrar a nossa vida, a nossa cura, a nossa libertação. Jesus é nosso Deus. E Ele está aqui no meio de nós. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós estamos aqui e o ambiente está favorável para isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes, meus irmãos? Cumprimenta o irmão que está do teu lado aí. Cumprimenta uma ou duas pessoas aí. Sai do seu lugar. Fala para ele que bom você está aqui, meu irmão. Isso. Glória a Deus. Amém? Vamos se alegrar mesmo? Amém. Então vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Quem vai pra Canaã e dá um glória a Deus? Dá um aleluia. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. E para tudo aí. Irmão, vamos para Canaã, vamos, ó, lá, um pouquinho para lá. Tem gente que tá se batendo aí, tá se encontrando. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando vamos falar, eu vou para Canaã, aqui no caso é minha direita, né? No caso vocês vão para a esquerda, para não ficar batendo aí, daqui a pouco um machuca o outro aí, em nome de Jesus. Não faça isso não, meu irmão. Amém? Glória a Deus, vamos ensaiar aí? Então vamos lá. Eu vou para Canaã. Eu vou. Tem gente ainda que Deus está no controle. A nova Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Vamos bater palmas para Jesus. E ó, com alegria. Eu estou caminhando para Canaã.
Eu tenho uma promessa que o Senhor me fez. Eu estou caminhando para Canaã. Eu tenho uma promessa que o Senhor... Agora eu quero ver, hein? Eu vou para Canaã. Eu vou para Canaã. Eu tenho uma promessa Que Deus me fez a nova Jerusalém. eu vou para Canaã. Eu vou Para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez a nova Jerusalém. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá. A nova Jerusalém celestial, nós vamos nos encontrar. Minha visão não está aqui. O que eu procuro está lá. a nova Jerusalém celestial. Nós vamos nos encontrar. Eu vou Para Canaã. eu vou Para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez a nova Jerusalém. Eu vou para Canaã. eu vou Para Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez a nova Jerusalém. Eu vou pra Canaã. Eu vou pra Canaã. Eu vou pra Canaã. Eu vou pra Canaã. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. Eu tenho uma promessa que Deus me fez. A nova Jerusalém. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Até o microzinho tá... Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, peço a todos, senta um minutinho. Isso. Vamos escolher os testemunhos em nome de Jesus. Eu creio que Jesus está fazendo maravilhas aqui no meio de nós. Eu creio que grandes coisas Ele fez na tua vida, na vida de um familiar seu. Eu creio que Jesus está aqui e está operando em nome de Jesus. Eu não sei da forma que você chegou aqui, eu não sei da forma que você está, mas eu creio que a partir do momento que você entrou pelaquela porta, algo mudou na tua vida em nome de Jesus. Enquanto isso, os obreiros vão passando para a guia do patrocinador. Esse ministério é muito importante, como o missionário já tem passado, vários países, né, que ele está alcançando. Tudo graças a esse patrocínio, tudo graças a esse ministério maravilhoso. Se você quiser fazer parte desse ministério, é só levantar sua mão que o obreiro vai até você, você preenche o canhotinho, entrega para a gente, que a gente vai estar passando na mão do nosso pastor em nome de Jesus. Isso. Vou pedir todos 2 testemunhos. Levanta assim a mãozinha assim, quem vai ser o primeiro em nome de Jesus. Tudo isso. Glória a Deus. Amém. Bom dia, minha irmã. Tudo bem com a senhora? Bom dia, irmão. Qual o nome da senhora? Meu nome é Geralda. Qual é o testemunho, minha irmã? Então, irmão, é assim, eu estava com um problema que me apareceu assim na semana do Natal. Era meus pés, esse pé direito inchar e dor no meu joelho assim, ele saía do lugar, né? E aí eu marquei uma consulta, passei, ele me pediu um ultrassom do joelho e do tornozelo, não deu nada. E esse dedo também, ele não fazia isso, irmão. Só que eu esqueci de falar para o médico, né? Quando eu fazia assim, esse osso vinha para cá. Misericórdia. Então, e aí o pastor fez aquela campanha de sexta-feira, sabe, o tapete? Sim. Então, e quando eu passei, Deus usou ele, né, que ele colocou a mão na minha cabeça e repreendeu o problema nos ossos, né? Amém. E assim, o joelho melhorou, o tornozelo também, mas o dedo continuou. Mas aí eu orava em casa e dizia que eu não aceitava, né? O mesmo Deus curou o joelho, curou o tornozelo, Amém. o dedo também, né? Perseverar. E o olhinho que eu pegava, eu passava o sangue do cordeiro. Aí tá, continuou, mas assim, aí eu nem percebia. Semana passada eu estava assim, deitada assim na televisão
Eu fiz assim, ficou normal. Falei, nossa, meu Deus, fui curado. Glória a Deus, né? E essa é meu testemunho. Glória a Deus. Amém. Deus começou a boa obra, Ele é justo para terminar, meu irmão. Eu creio, Ele não vai curar só o joelho, não. Ele vai curar o corpo todo, em nome de Jesus. É isso que eu falava, irmão, quando eu orava, né? Eu falava, poxa, meu Deus, eu esqueci de falar para o médico do dedo. Fazia assim, irmão, esse osso vinha para cá. E era uma dor. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa assim, ele, sabe? Aquela dor. Mas eu ungia, orava e falava, não, meu Deus, eu não aceito, o senhor curou o joelho. E ele passou um remédio para mim que eu acabei nem comprando. E fiquei curada em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. O médico dos médicos sabe de todas as coisas, meu irmão. Jesus, Vamos aplaudir ao né? Senhor com alegria. Ô, irmão, e também, né? Eu sou uma patrocinadora fiel da obra de Deus. E quando eu fiz, o missionário falou, põe o que você quiser, eu coloquei minha saúde. Amém. Amém. Deus honra a sua fé, minha irmã. Amém. Mais alguém? Em nome de Jesus, aqui na frente. Cadê? Bom dia, minha irmã. Tudo bem com a senhora? Bom dia, Qual tudo o nome bem? da senhora? Sume. Dona Sume, que é a que Jesus fez na tua vida, minha irmã. O meu é para agradecimento ao nosso Senhor. Agradeço ao... Oh, Jesus, me ajude. Eu agradeço pela... Jesus. Então, eu agradeço ao Senhor, primeiramente, que Ele nos refrigerou o nosso coração. Amém. Porque a minha sogra partiu, né? Esse final de semana agora, ela partiu. Está com Jesus, eu creio. E também agradeço aos pastores e aos irmãos que oraram pela minha sogra e pela nossa família. Amém. Esse é o meu agradecimento, né? Pela oração de todos. Amém. E por Jesus ter nos refrigerado. Amém. O nosso coração. Que Jesus venha confortar toda a tua família. Que eu creio, a partida é dura, mas Deus está ali te fortalecendo ali em nome de Jesus, na presença dele. Amém. Amém, irmã? Agradeço. Deus abençoe a tua vida, Amém. minha irmã. Vamos Amém. aplaudir o Senhor com alegria. Isso. Pode recolher os obreiros, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. E isso, já já o nosso pastor, o anjo da igreja, vai se fazer presente aqui, nesse altar consagrado. O homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para abençoar nossas vidas. E eu creio, meu irmão, que a gente vai sair daqui preenchido, com a resposta na mão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes da gente começar, dá uma olhadinha no seu telefone aí para ver se está no modo avião, no modo silencioso. Isso. Dá uma olhadinha aí. Vocês estão felizes, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Amém. Então, convidar todos a colocar a mão sobre o coração, fechar os olhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Com mais fé, Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com o coração aberto para receber a Tua palavra, Jesus. Então fale aos nossos corações. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história, porque necessitamos de Ti cada dia mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Isso. Aleluia, 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 aleluia. Isso, esse é o momento de você adorar agora, meu irmão. Esse é o momento de você buscar a presença dele. E isso vai intensificando mais. O Jesus que opera está aqui no meio de nós. O Deus que faz milagres está aqui no meio de nós. Ele está confortando os corações. Ele está trabalhando de uma forma muito especial na tua vida. Enquanto você está adorando, buscando a presença dele, ele está operando. Isso. Comece a exaltar agora. Comece a buscar a presença dele. Oh, Jesus querido e Pai amado, nós estamos com corações abertos, Senhor, para receber aquilo que vem de Ti, Pai. Então vem operando, meu Pai, de uma forma muito especial em nossas vidas, Jesus. Nós estamos aqui porque cremos em Ti, Jesus. Ah, Senhor, meu Pai, só o Senhor sabe o que nós precisamos. Só o Senhor sabe, meu Pai, das nossas necessidades, das nossas batalhas, Jesus. Mas o Senhor tem cuidado de cada um delas, meu Pai. Pois a Tua palavra diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está te dando força, meu irmão. Ele está te dando ânimo. Não fique triste não, meu irmão. Não fique triste por nada que tenha acontecido na tua vida, meu irmão. Porque Jesus, Ele te ama de uma forma tão, tão, tão especial. Exalte, 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 aleluia. Ore cantarabalash, ore cantarabalash, aleluia. Tu
és o Rei Jesus, Tu és o nosso Senhor. Você pode levantar as mãos para o céu. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Tu és o nosso Deus, Jesus. Tu és o nosso Criador. Aleluia! Nós Te amamos, Jesus. Santo, Santo Tu és. Você vai declarar mais uma vez em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida, nós entregamos nossas vidas no Seu altar, Jesus, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. E declare de todo o teu coração a honra e a glória. A honra, A glória, a força. nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. É para Ti, Senhor, cada adoração, cada louvor.
adequado neste lugar, Senhor, neste lugar de adoração, neste lugar que nós podemos encontrar a Tua face. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Isso, enche esse lugar de adoração, meu irmão. Enquanto você está adorando, Jesus está te tocando, meu irmão. Jesus está visitando o teu lar. Isso, se entregue mais, adore mais, busque mais. Aleluia, aleluia. Isso, mais alto, a honra. Faça o inferno estremecer, meu irmão. Nós te adoramos, Jesus. Tu és poderoso, Jesus, para mudar a tua vida. Jesus é poderoso para mudar a tua história, meu irmão. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é digno de receber toda a honra. O Senhor é digno de receber, Senhor Jesus, toda a glória. Assim disse Abraão. Abraão disse: devolverei a Deus o meu dízimo, porque Ele é digno de receber a honra. O Senhor é digno, meu Pai, e foi por causa disso que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Meu pai Abraão, ele tinha reconhecimento, ele reconhecia que o Senhor era Deus. Por isso ele entendeu que o Senhor era digno de ser, meu Deus, obedecido. Por isso que ele entendeu que o Senhor era digno de ser glorificado. E nós estamos aqui nesta manhã, e nós queremos, meu Pai, nos levantar. Hoje é dia das portas abertas, e nós queremos, meu Pai, sair do lixo, do monturo, da necessidade, da vergonha. Nós queremos, Espírito Santo, nos levantar e sairmos daqui abençoados no dia de hoje. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te glorificamos, meu Pai, nesta manhã. O rabachei, decanta la machei, canta la manato tocoterebe, canta la manai, ramamato decanta la manai, serebe canta la manai. Diga assim: Senhor Jesus, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o Senhor, que é digno de receber
todo louvor, toda honra, toda glória. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aumenta aqui meu retorno. Bom dia a todos. Tudo na paz? Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado já? Faça de novo para não perder o costume. Às vezes você esqueceu de olhar atrás. Diga: seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está aqui. Não é bom ouvir essas coisas pela manhã, gente? Glorificando a Deus. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre mais uma porta, que é uma porta muito importante, que é a porta do monturo. Não sei se você sabe, todos os domingos nós temos falado sobre as portas de Jerusalém que foram reconstruídas. E as portas, elas servem para entrar e servem também para sair. Então são estudos da palavra de Deus que nós temos feito, que inclusive, né, semana que vem, domingo agora, já vai ser a Santa Ceia, você vê? Já estamos no mês 5, já estamos quase na metade do ano. Passou rápido? Não está passando rápido? Já estamos quase na metade do ano já, você vê? Muito rápido. Então os dias passam muito rápido, são abreviados. E enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que aproveitar esse tempo para aprender mais da palavra de Deus. E o ensinamento de hoje aqui é muito importante, que eu quero trazer, está lá em Neemias, capítulo 3, versículo 14. Às vezes, lendo assim um versículo, parece que não tem muita coisa, mas a gente que já tem um pouquinho já de experiência, a gente vai lendo a palavra, a gente encontra assim, né? É só parar um pouquinho e estudar. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu gostaria de uma Bíblia de estudo. Eu falei: mas por que você quer uma Bíblia de estudo? Ela falou: porque é maior. Eu falei: não, para que você quer uma Bíblia de estudo se você não quer estudar? Então, Bíblia de estudo é para quem quer estudar. Porque se você não quiser estudar a Bíblia, se você não quiser se aprofundar, então não adianta ter uma Bíblia grande, né, cheia de revelações ali, né, indicações, de estudos, se você não quer estudar, né? Então a Bíblia de estudo é para quem quer estudar, é para quem quer aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Em Neemias 3,4, o versículo diz assim: a porta do monturo. Essa porta do monturo, em algumas traduções, fala que é a porta do lixo. É a porta do esterco que fala. Quer dizer, você já imagina, né? Ali, aquela porta, quando a pessoa passava, o que ela jogava? Lixo. Ali é para as pessoas se desfazerem daquilo que não presta. Então o texto diz assim: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. E este a edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Quer dizer, a porta foi restaurada completamente. Porque existem muitas pessoas que, infelizmente, apesar de estar dentro da casa de Deus, apesar de buscar a Deus, ainda são pessoas ainda que elas guardam muito lixo. Não sei se você sabe que quando o lixeiro passa, né, no interior é um pouquinho diferente em alguns lugares. Quando o pessoal passa, eles não pegam só lixo, né? Tem aquele dia que eles marcam, o caminhão passa, leva tudo que não presta, móvel velho, tudo que é velho joga lá. E tem um lugar que ele descarta, não tem? Que é como se fosse como podemos falar? Não, eu tenho outro nome, eu vou lembrar. E aí é o lugar do descarte, quer dizer, ali só tem lixo. Só tem lixo. Mas tem pessoas que, em vez de se livrarem desse lixo, não, elas guardam. E quando a pessoa ela guarda o lixo atrai lixo. Um lugar onde você pode ver lá que tem um monte de lixo lá, você pode ter certeza que você vai encontrar muita coisa ruim. Bom você não vai encontrar. Ali você vai encontrar rato. Não duvida não que você vai encontrar cobra, que vai ter. Aterro sanitário, é isso aí. E é tanto que até a terra fica contaminada. Até a terra, onde tem o lixo, entra lá, né, pelos lençóis de água e contamina até a terra, contamina tudo. E existem muitas pessoas, irmão, que elas precisam se livrar do lixo. Mas o que é o lixo, pastor? O lixo é muita coisa, irmão. O lixo é arrogância. É lixo. O lixo, a Bíblia fala,
é quando a pessoa ela é prepotente, é quando ela é gananciosa, é aquela pessoa que coloca o dinheiro acima de muitas coisas. Esses dias, eu já estou pregando já, viu? Esses dias eu estou mudando um pouquinho aqui, é bom mudar um pouquinho, né? E às vezes é bom comer arroz com feijão e às vezes feijão com arroz, né? O que foi que você está rindo? Eu não mudei a ordem? É a mesma coisa, né? Só mudei a ordem, nada de diferente, né? Quer dizer, um pouquinho diferente, só mudou um pouquinho a ordem do culto. Então, existem muitas pessoas que elas acabam guardando muito lixo. É o aterro sanitário, contamina tudo. Aí eu estava falando, tem muita gente que acaba guardando a arrogância, a prepotência. Eu estava ali em cima, eu estava lembrando de um rapaz, que ele foi até da obra, esse rapaz. E chegou um dia que ele estava tocando, e eu chamei a atenção dele, falei, não toca assim não. Ele pegou o microfone sendo no altar e disse assim, eu faço aquilo que eu posso. Eu falei, amém, gente, no culto, que vergonha. Eu falei, é melhor você descer, irmão. Esse rapaz, tempo depois, eu vi um líder chamando a atenção dele, e ele era muito respondão. Tudo que falava com ele, ele respondia. Aí um pastor foi lá, chamou a atenção dele, falou, amigo, você tem que parar com fazer esse negócio aí, porque esse negócio aí vai te matar. Ele disse, pode deixar. Aí o pastor deu as coisas e falou assim, eu faço o que eu quero. Depois de uma semana morreu. Morreu. Você vê que ali, quer dizer, ele estava sendo repreendido, estava sendo chamado a atenção, mas não levou a sério. Tudo que falava com ele era respondão. A resposta na ponta da língua. Eu falei, rapaz, mas às vezes a pessoa acha que é bonito. Eu não sou igual a vocês, não. Vocês ficam calados, eu falo tudo. Mas isso é arrogância, isso é lixo. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. Ontem, as 3 reuniões que o missionário fez na sede de São Paulo ontem, foram revelações que eu guardei no meu coração. Acho que foi Provérbios 11:20, a Bíblia fala que Deus não gosta de pessoas perversas de coração. Pessoas que são ruins de coração. Pessoas que têm reações negativas. A Bíblia fala que Deus não gosta de pessoas assim. E a nossa igreja é uma igreja que tem um amplo conhecimento da palavra. Nem precisa buscar fora, tem tudo aqui. Tem tudo que a gente precisa. Então, voltando aqui, talvez você tenha guardado muito lixo. E quando você guarda o lixo faz com que você atraia para a sua vida muita coisa ruim. Talvez é isso que está acontecendo agora. Em vez de você atrair para a sua vida coisas boas, pessoas boas, você só tem atraído coisas ruins. Coisas ruins têm acontecido com você. Mas por quê, pastor? Porque você tem acumulado lixo. Volto a dizer, o lixo atrai o quê? O lixo atrai lixo, irmão. E tem um caso na Bíblia de um rapaz que ele era filho de um rei. Mas por causa de uma má notícia, aquela má notícia trouxe para aquele garoto, para esse menino, muitas coisas ruins. Está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2º livro de Samuel, 4:4. Segundo Samuel 4:4. Lixo traz lixo. Então, voltando, às vezes a pessoa está na igreja, mas ela guarda muita coisa que não deveria guardar. Muita coisa. E isso derruba a pessoa. E aí você vai ver o que aconteceu. Quando esse rapaz, ele recebeu aquela má notícia, e deixou entrar aquela má notícia no coração, as pessoas que estavam em volta dele, derrubaram ele. E ele se tornou aleijado. Quando aconteceu esse fato com esse garoto, a Bíblia fala que ele já não era mais o mesmo. Aquela deficiência que ele teve fez com que ele mudasse a sua imagem de filho de Deus. Ah, mas eu sou herdeiro de Deus, mas se você tem defeito, muda você. E aí eu vou falar 2 coisas que podem derrubar o homem.
E são coisas importantes. E se você quiser se levantar, Deus pode te levantar. Mas primeiro vamos ver por que você caiu. Porque você acabou deixando que o lixo entrasse na sua vida. Às vezes é má notícia, às vezes são palavras de alguém, que você deveria ter um coração mais sábio. Nem tudo que as pessoas falam, você tem que aplicar no seu coração. Ah, mas falaram mal. Nem tudo você tem que colocar no coração, porque você também já confessou várias vezes que falou mal de alguém. Nem vou perguntar se já falou mal de alguém. Todo mundo já falou. Então, às vezes, e quando que fala mal? Às vezes a pessoa fala mal porque está irritada, irmão. Então, quando a pessoa está chateada, ela acaba falando coisas que ela não quer falar. E ela fala porque está chateada. Então, você nem tem que ficar colocando no coração tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas dizem. Em 2 Samuel 4,4 diz assim: e Jonatas, filho de quem? Filho de Saul. Na verdade, não era filho de Saul. Ele era filho de Jonatas, né? Perdão. Jonatas, filho de Saul, perdão. Eu vou chegar aqui no nome do rapaz. E Jonatas, realmente, filho de Saul, tinha um filho aleijado, esse aqui, de ambos os pés. E era da idade de quantos anos? 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama, que era a sua babá, a sua cuidadora, o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu. Ele ficou o quê? Coxo. E o seu nome era Mefibosete. Então, isso aqui que eu quero trazer para você. O Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele era o herdeiro do rei. Esse rapaz, ele tinha direito a tudo. Ele era abençoado. Mas a palavra de Deus fala que tanto Saul e Jonatas, eles foram para uma guerra. Aquele garoto, em um dia, ele estava sendo o herdeiro do rei. Ele não tinha defeito nenhum, ele andava normalmente, porque 5 anos já anda, né? Criança com menos de 1 ano já começa a andar. O Isaac com menos de 1 ano já estava andando já. Então com 5 anos já anda, às vezes não, já come sozinho, já quer ser independente. Então esse menino já tinha já uma vida já. Mas com 5 anos de idade, quando seu avô, Saul, e seu pai Jonatas foi a uma guerra, chegando lá os dois morreram. Os dois morreram na guerra. Então, em um dia, aquele menino perdeu tanto o avô como o pai. Em um dia. Olha só que situação triste. Em um dia. A Bíblia fala que quando a sua cuidadora, a mulher que estava cuidando dele, enquanto o pai e o avô estavam na guerra, ouviu as novas, essas novas são as notícias. São as palavras. Quando ela recebeu a notícia que a morte já tinha batido na porta da sua casa, presta atenção nisso aqui, hein? Essa mulher desesperada saiu correndo, só que ela fez uma coisa que não deveria fazer, ela não cuidou da criança. E ela tropeçou, deixou ele cair. E aquela queda quebrou as 2 pernas do garoto. Então, em um dia só, acordou bem, estava tudo bem, não tinha problema nenhum, andava, comia, família, vida que segue, mas de repente, o avô morre, o pai morre, a sua cuidadora derruba ele no chão, ele cai, quebra as 2 pernas, ficou aleijado. A queda que ele sofreu ficou aleijado, não podia mais andar. Provavelmente deve ter pego a espinha, a queda, e fraturou e o menino não andou mais. Naquela época, quando um herdeiro, um filho de um rei, tinha alguma deficiência, automaticamente já era esquecido, e ele foi esquecido. Um filho de rei foi morar na casa de Maquir, que significa viver de favor. Como que pode isso? Um filho de um rei. E num dia ele perdeu tudo, ele perdeu família, perdeu a sua vida, perdeu a sua saúde física, não podia ir e vir, ficou aleijado, perdeu o direito
porque foi esquecido, foi morar de favor, um filho de um rei, porque um filho de um rei tem que morar onde? Não, ele foi morar de favor. E foi para uma terra chamada Lodebar. Daqui a pouquinho, se der, a gente canta uma música, e a música é a palavra. E às vezes você está aqui na igreja e você está se sentindo esquecido. Pastor, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus esqueceu que ele tem aqui uma filha aqui na igreja. Eu acho que ele esqueceu que tem um filho. Ele esqueceu que eu entreguei a minha vida para ele. Não é que ele esqueceu, você caiu. E quando uma pessoa cai, ela precisa aprender por que caiu e o que fazer para se levantar. Porque enquanto não saber se levantar, porque às vezes a pessoa quer se levantar, mas ela não procura saber o porquê. Por que caiu? Porque você tem que investigar para que você não venha cair de novo. Porque a pessoa que não se importa porque o que fez, o que falou, a maneira que fez, vai repetir de novo. Vai ou não vai? Porque a pessoa não se importou, ela vai fazer de novo porque ela não se preocupou, não se arrependeu. Quem está entendendo? Vai voltar a fazer a prática de novo, vai cair de novo e o prejuízo é grande. E diz a palavra de Deus que quando ele caiu, ficou aleijado. Tem um texto aí fora que as pessoas, quando querem falar que a pessoa está mal, eles dizem assim: rapaz, fulano está mal das pernas, hein? Fulano quebrou as pernas. Aí você já sabe. Porque ele não pode se levantar, ele está caído. Ele está se arrastando pela vida. E o que acontece, pastor? Quando que uma pessoa de Deus, que é um herdeiro de Deus, ele cai? É quando ele vai lá, em vez de jogar fora o lixo, ele guarda o lixo. O lixo é tudo isso que você pode imaginar aí. É mágoa, ressentimento, é palavras de alguém. São situações que acontecem, é quando você não segue Jesus de perto. Agora, vamos explicar aqui, pastor, quando que alguém cai e quebra as pernas? Quando que uma pessoa cai e tem dificuldade para se levantar? Em Jó 19:2. Aqui a gente vai aprender, talvez seja o seu caso. Jó 19:2. Até aqui tudo bem? Não ouviu tudo bem? Amém. Tem que tomar cuidado, domingo de manhã, né, irmão? Vai que ainda não acordou, né? Vai que o pastor precisa colocar um dispositivo aqui, já pensou? Numerado? Cadeira número 1, dá um choquinho. Não vou fazer isso não, viu? Depois você vai falar assim, o pastor da Igreja da Graça vai colocar um choquinho debaixo da cadeira. Jó 19:2. Você sabe que o Jó, ele teve, claro, ele foi restituído, Deus restituiu ele em dobro, mas ele tinha um problema muito sério que talvez seja você. Ele tinha problemas com palavras dos outros. Ele tinha esse problema, qualquer coisa que as pessoas falavam, ele se magoava. Ele pegava aquele negócio e colocava no coração. Esse versículo eu li há muito tempo atrás, me chamou muita atenção. E diz assim: até quando? Ele está falando com ele, hein? Ele está falando com a alma dele. Às vezes, você fala sozinho também? Quem fala sozinho? Eu, hein? Não, mas às vezes tem que falar, não é sozinho, não. Às vezes você tem que falar com a sua alma, não tem? Tem que dar umas broncas no coração. Que negócio é esse? O que está fazendo? Então o Jó aqui, ele disse assim: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantarei com palavras? Esse até quando você tem que falar para você também, você tem que falar para a sua alma. Até quando você vai ser assim, minha irmã? Qualquer palavra te destrói, joga você no chão, deixa você em pedaços. Até quando vai ser assim? Até quando? Até quando vai ser desse jeito? Até quando as palavras das pessoas vão definir, vão colocar um rótulo em você? Até quando você vai ser assim? Tem gente que tem problema, irmão. Parece que a palavra de Deus, que Deus fala na palavra, não vale nada. Mas o que as pessoas falam parece que vale muito para elas. E as pessoas se magoam fáceis. E o lugar mais fácil de se magoar, às vezes, é dentro de casa. No convívio dos seus familiares. Eu falo que pedrada só dói quando a pessoa está perto. Quanto mais perto dói, né? Que a pessoa acerta mesmo, né? E acerta com força.
Aquele que está distante, às vezes está com a pedra, pode até te atingir, mas não vai doer muito. Estava distante. Mas às vezes, cria-se um clima, às vezes, até dentro de casa, um clima ruim. Mas por quê? Porque a pessoa, irmão, ela vive caindo. E por que ela cai? Porque ela guarda o lixo. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Sempre guardando alguma coisa, sempre pegando o lixo e guardando. E quando guarda o lixo traz o quê? Aí começa a pessoa a lembrar de outras coisas, até que já passou, coisas que já até perdoou, coisas que não acontecem mais, a pessoa volta a trazer de volta, irmão. Lixo traz lixo, irmão. Você quer o quê? Você acha que guardando coisas no coração, se quebrantando, se chateando com palavras, você queria o quê? Que as coisas na sua vida fossem mil maravilhas? Claro que não vai ser. Você carrega, essas coisas atrai. Se você coloca um lixo, daqui a pouco vem um bicho, vem outra coisa. Então é isso que você está atraindo quando você se deixa ser quebrantado com palavras. A queda de Saul foi registrado na Bíblia para que a gente observe isso aqui. Pessoas que são de Deus, que estão caindo, se quebrando e não conseguindo se levantar. O Jó disse, até quando eu vou deixar isso acontecer? Até quando eu vou deixar palavras das pessoas me entristecerem e me quebrantarem? Até quando eu vou deixar isso? Lá no trabalho. Comentários. Irmão, sempre vai ter comentário. Pensa numa pessoa que era mal falada, era Jesus. Meu Deus do céu, como as pessoas falavam mal de Jesus. Jesus estava pregando as boas notícias e pessoas falando mal. Sempre vai ter, irmão. Jesus não agradou todo mundo. E às vezes você é aquela pessoa que deixa que as palavras das pessoas venham rotular você. Pastor, porque eu caí? Eu estou igual esse garoto. Eu caí. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Porque quando a pessoa tem um defeito, ela muda o seu modo de andar. Ela muda o seu jeito de falar. Porque ela começa a se deixar levar pelo defeito que ela tem. E tem gente que tem esse defeito. De se entristecer e de se quebrantar com palavras. E o Jó disse, até quando eu vou ser assim? E você tem que falar isso para você, até quando você vai ser desse jeito? Até quando você vai deixar que isso venha controlar você? A segunda coisa que derruba a pessoa é quando ela começa a seguir Jesus de longe. Pedro fez isso. Pedro não deixou de seguir Jesus. Mas o Pedro, ele começou a seguir Jesus à distância. No Salmo 18:30, a Bíblia fala, o caminho do Senhor é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito. Quando você começa a seguir Jesus à distância, ô meu irmão, você saiu da perfeição. Você vai começar a fazer coisa errada. Alguma coisa na sua vida vai entortar. Quem está entendendo? Se o caminho de Deus é perfeito e eu começo a andar à distância, eu vou errar o caminho, não vou? Eu estou distante. Eu não estou seguindo certinho, eu estou distante. Em algum momento, eu vou sair do caminho. E quando você sai, alguma coisa entorta. Alguma coisa não vai sair perfeito. E a Bíblia fala que o Pedro, ele não deixou de seguir Jesus, irmão. Talvez você diga, essa palavra não é para mim. Não, Pedro não deixou de ser discípulo. O Pedro não deixou de ouvir as palavras de Deus. Ele estava como? Ele estava seguindo, mas à distância, de longe. Ele já não estava ouvindo como deveria ouvir. Ele já não estava prestando atenção como deveria prestar. E toda pessoa, quando ela começa a seguir a Jesus à distância, essa pessoa acaba fazendo algo que não deveria fazer. Ela começa a não querer mais se identificar como cristão, porque o Pedro negou Jesus quantas vezes? Ele começou a negar. Às vezes a pessoa, irmão, quando a pessoa está na igreja, mas ela está muito distante.
Ela não tá próxima, ela já foi. Só que agora outras coisas são prioridade para a pessoa, ela está seguindo a distância. Alguma coisa vai entortar. E aí você vai começar a não querer mais se identificar como cristão, como uma pessoa de Deus. Daqui a pouco você vai começar a olhar o pessoal do mundo, você vai... eu acho que estou meio diferente dele, eu vou começar a vestir a mesma roupa que ele. Você vai começar a se identificar com outra coisa. Quem está entendendo? Porque perguntaram para Pedro, você não é aquele lá que seguia Jesus? Ele disse, eu não. Você viu o que acontece quando a pessoa começa a seguir Jesus à distância? Ela começa a perder a sua forma de cristão, o jeito de falar. Apesar que o jeito de falar dele denunciou ele. Mas algumas pessoas apenas reconheceram Pedro. As outras acharam que Pedro era igual a eles lá. Isso está lá em Lucas 22, 54. Minha cabeça é igual um computador, irmão. A gente tem que apegar essas coisas, porque isso aqui que segura a nossa vida. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia como? De longe. Você não deixou de vir na igreja. Claro, algumas pessoas por questão de trabalho, eu entendo. Existem pessoas, pastor, meu trabalho exige isso, que às vezes eu não consigo estar aqui. Tem muitos irmãos que acontece isso. Tem muitas pessoas que às vezes trabalham, questão de turno, né? Não bate às vezes o mesmo horário do culto. A pessoa já fala, pastor, mudaram lá meu turno do trabalho. E aí não consigo, não dá certo o horário do culto. Eu não estou conseguindo. O culto é 8, 2, 18 horas de domingo, e aí o meu turno de trabalho mudou e eu não consigo, eu não está associando. Estou orando a Deus, pastor, eu não quero faltar no culto. Mas tem pessoa que falta, irmão. A igreja tem todo domingo. Aí vem no domingo, o outro não vem. Ela deixou de vir na igreja? Não. Mas o que ela está fazendo? Está distante. Está seguindo Jesus à distância. Um domingo vem, outro já falta, outro já acorda e diz assim, estou com uma preguiça, vai faltar o outro também. Daqui a pouco está onde? Está caído, não vai levantar mais. Não levanta mais. Se você perguntar para quem se afastou um dia, foi assim que começou. Foi ou não foi? Daqui a pouco começa a desanimar, aí daqui a pouco você já não se identifica mais com a igreja. Igreja da graça, igreja sem graça. Não, é igreja da graça. Você que está ficando sem graça porque você está seguindo Jesus de longe e você está perdendo a forma, você está perdendo a sua essência. Quem está perdendo é você. Porque não foi isso que aconteceu com Pedro? Quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus de longe. E olha o que ele fez, versículo 55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Irmão, a gente que é cristão antigo, a gente sabe, a gente não pode sentar na roda do quê? Você viu onde Pedro estava? Irmão, automaticamente, quando a pessoa não saiu da igreja, ainda vem nos cultos, não vem em todos, que às vezes tem domingo, dá uma preguiça, mas no outro eu vou. Irmão, isso é automático, acorda, gente, isso aqui foi registrado na Bíblia, porque você vai cair. Tem gente que está caída por causa disso, pastor, não sei o que está acontecendo, eu quero me levantar espiritualmente, eu quero recuperar minha força, eu quero recuperar minha fé, eu quero ser como era antes. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, o senhor sabe como que é, né? Primeiro amor, né? A gente acaba perdendo o primeiro amor. Eu falei, não está escrito isso, que alguém perdeu o primeiro amor. Não está escrito na Bíblia, não. A Bíblia fala que a gente deixa o primeiro amor, ninguém perde. As pessoas deixam. Elas que deixam aquilo que elas faziam de tão bonito para Jesus. Elas que deixam
a fidelidade a Deus, elas que deixam a comunhão, ninguém perde, elas que deixam. Até a Bíblia as pessoas querem mudar para se encaixar, né, no seu ego, para justificar porque não está bem. Não está bem porque você deixou. E aquilo que deixou você pode pegar de volta, é só você fazer de novo. Amém? Não, eu vou buscar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Ninguém perde não, irmão. Porque quando fala perder é difícil de achar. Você perdeu? Não, você deixou. Procura onde você deixou. Volta a fazer as primeiras obras. Diga glória a Deus. Meu, Apocalipse. Olha lá, tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Conversa fiada que a pessoa vem falar para mim que perdeu o primeiro amor. Perdeu nada, irmão. Aí você sabe como que é, né, pastor? A gente perde, a gente já não é mais aquela mesma pessoa. Não, você deixou de ser. Voltando lá para Lucas 22:55, o Pedro, quando começou a seguir Jesus de longe, ele já começou a não querer mais se identificar como um filho de quem? Como filho de Deus. Ele já começou a não querer mais se identificar como discípulo. Ele já começou a sentar na roda do quê? Na fogueira dos pecadores. A se aquecer no fogo do pecado. Acontece, meu irmão. Isso é a queda de muitas pessoas. Gente que um dia estava bem e de repente as coisas começaram a ir de mal a pior. Por quê? Porque guardaram o lixo. Deixaram o lixo entrar, irmão, você tem que se desfazer desse lixo. Que lixo que é, pastor? Parar de ficar se magoando facilmente, como Jó, como se tem em Jó 19, versículo 2. Você tem que falar para a tua alma, como ele disse, até quando vou me entristecer a minha alma e me quebrantarei com palavras? Você tem que voltar aqui e falar, meu Deus, Salmo 18, versículo 20, a Bíblia fala, o caminho do Senhor é perfeito. Porque eu estou vivendo desse jeito, Senhor, já sei, eu estou seguindo o Senhor de longe. Foi por isso que eu caí. A coisa está se entortando. Quem segue Jesus de longe fica igual Pedro, hein? Vai começar a negar a fé, vai começar a negar que é Jesus, vai começar a esconder que é cristão, vai começar a querer se enquadrar, né, no mundo aí dos pecadores aí fora, vai começar a se sentir bem na roda dos escarnecedores. Quem está entendendo? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, você precisa se levantar. E como que se levanta, pastor? E quando uma pessoa que está caída, ela pode se levantar? Porque eu estou desse jeito. E eu vou falar uma coisa para o senhor, não está fácil. Eu sei que eu não tenho que guardar mágoa. Eu sei que eu não posso deixar que palavras me destruam, mas essas palavras estão acabando comigo. Porque a pessoa que fala é a pessoa que eu amo. E a pessoa que eu amo está falando cada coisa para mim, está me entristecendo, está me magoando. E eu estou me chateando, eu não consigo lidar com isso. Pastor, eu sei que o caminho de Deus é perfeito, mas eu estou numa luta contra mim mesmo. Porque tem dia que eu quero vir, tem dia que eu não quero vir. Tem hora que eu quero me desanimar. Duas coisas você tem que fazer. Está lá em Provérbios 28. Provérbios 28, 13. Ontem à noite eu fiz a mensagem, mas eu cheguei aqui e falei, Deus, ainda está faltando a revelação. Sem profecia, o povo se corrompe. Sem a revelação do alto, você só vai vir aqui para ouvir história. Precisa ter revelação para firmar você no caminho. Esse versículo aqui me chamou a atenção. Eu tenho até um testemunho para contar. 28, 13. Conhecido. Duas coisas. O que encobre as suas transgressões. O que está escrito depois? Tá, eu pensei que você só ia ler uma palavra, você já leu duas, né? Aquele que encobre as transgressões, qual que é a próxima palavra? O que é nunca? Eu gosto de ler Bíblia assim, irmão. Pegar palavra por palavra. O que é nunca? Tem jeito? Mas tem gente que quer sempre um jeitinho. Não, mas vamos ver se dá um jeito, né? Quem sabe, né? Eu quero a bênção de Deus aqui, mas eu não quero largar isso aqui. Não tem como. Deus, quando foi criar o que a gente vê que é o mundo,
A Bíblia fala que Deus fez separação entre luz e trevas. Tem gente que quer misturar tudo, né? Tem gente que quer misturar o santo com o profano. Tem gente que quer a bênção, mas também quer o pecado. Não dá, irmão. Você tem que fazer uma escolha. Não tem como você juntar as duas coisas. Quem está entendendo? Não dá. Tem gente que quer a bênção. Pastor, a bênção é muito boa, mas o pecado é tão gostoso. Mas não dá. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma separação. Não tem como misturar. Se misturar não dá certo. E o próprio Deus, a primeira decisão que ele tomou foi fazer o quê? Foi fazer a separação. Não tem jeito. E a palavra de Deus fala, o que encobre, encobrir é o quê? Responder. Não, para. O que encobre as suas transgressões, nunca. Não tem jeitinho não, irmão. Às vezes a pessoa quer dar um jeitinho, né? Não, quem sabe, né? Vai que dá certo. Não, vai que corre. Não vai. Não dá certo, irmão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quando está falando de prosperidade, aqui não é só dinheiro, não. Você não vai crescer na vida em canto nenhum, em situação nenhuma, porque o pecado significa errar o alvo. Você não vai acertar nada. Tudo que você vai fazer não vai dar certo. Vou repetir. Tudo que você for fazer não vai dar certo. Tudo que você for fazer não vai dar certo. Tudo que você for fazer não vai dar certo. Você pode fazer a coisa bonitinha, você fala assim, isso aqui não tem como dar errado, vai dar. Porque o que encobre a transgressão, esconde, não vai prosperar. Mas, tem um remédio. Mas, o que? É só confessar? Eu chego aqui e falo, Jesus, me perdoa. Está igual a história do missionário conta muito. Senhor, me perdoa. Falou com um homem, foi lá e fez um pedido. Falou, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, onde eu roubei 2 sacos de cimento, Pai, do meu vizinho. Mas me perdoa porque amanhã eu vou precisar roubar mais 2. Já está adiantando já o perdão. Vai que eu esqueço amanhã, eu já estou pedindo perdão no pecado que eu vou fazer amanhã. Mas quer dizer, ele está confessando, mas não está deixando. Irmão, são 2 coisas. A misericórdia de Deus, você está ouvindo isso aqui? A misericórdia de Deus não é um ato de sorte. Pastor, eu tive tanta sorte. Deus teve misericórdia em mim, não foi sorte não. Foi decisões. A misericórdia de Deus não é um ato de sorte. Não é uma coisa que Deus olha para isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim. Não, não é assim não. A misericórdia de Deus é quando você decide confessar o pecado e abandonar, deixar o pecado. Somente desta maneira você vai alcançar o quê? A misericórdia. É só, não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Um dia eu fui fazer uma visita para uma senhora. Ela estava com um problema no coração. Dentro de casa ela levantava, se ela dava 3 passos, ela caía, porque o coração batia forte, ela perdia a força, caía. O médico fez exame, falou, não sei o que fazer. Não tem remédio. Você vai morrer. Era da igreja. Se ausentou, aí depois teve que se ausentar porque ficou doente. Seguiu Jesus de longe. Fui na casa dela. Me lembro como se fosse hoje. Acabou o culto de domingo, fui na casa dela. Cheguei lá, sentou. Ela falou assim, pastor Valquir, quando eu estava lá na igreja, eu estava, eu tinha um relacionamento pecaminoso. A gente não morava junto, cada um na sua casa. Mas eu vivia com esse rapaz como se fosse marido e mulher. Eu vivia assim com ele. Eu sabia que ele estava errado. Eu ia na igreja, ouvia a palavra, mas assim, eu sempre queria dar um jeitinho, né? Mas qualquer hora dessa eu acerto. Eu sabia que não ia acertar, porque a gente eu já estava acostumado já. Pastor, eu tomei uma decisão, porque eu comecei a ver que
eu estava ficando longe de Deus, eu tinha que tomar uma decisão. Eu falei, não dá, porque fulano não queria casar. Eu falei, eu vou. E eu acabei. Eu deixei. Pastor, eu não estou mais no pecado. Por que agora eu caí doente? Aí eu expliquei para ela, falei, mano, a senhora deixou, mas não confessou. Quando a senhora deixou o pecado, a senhora chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu estou confessando. Pastor, já deixou, quem deixa? Não, tem que confessar, são duas coisas. Não é só deixar, quem está entendendo? Tem que confessar. Então, uma parte da misericórdia, a misericórdia para ela não foi alcançada porque ela não fez todo o processo. Quem está entendendo? Tem que fazer o quê? Confessar e deixar. Eu falo que o mais difícil ela fez, né? Ela deixou. Mas o que ela não fez? Ela falou, não, nunca confessei nada para Deus, não, porque eu já tinha deixado. Eu falei, não, tem que fazer, mano. Tem que se reconciliar. Vamos fazer isso agora? Irmão, pensa, sabe aquele remédio imediato? Foi o que aconteceu com ela. Vamos fazer a oração aqui, tá, irmão? Isso. Eu vou orar junto com a senhora ora bem baixinho, não precisa ouvir sua oração. Eu vou orar bem alto aqui, a senhora só vai, se for por você, só vai mexer a boca, mas a senhora vai fazer sua oração. Comecei a orar, a mulher começou até a tremer. Tremia assim. Falei, Jesus, a tua serva está aqui, Senhor. A mulher tremendo. Jesus, ela deixou todo o pecado, mas ela não confessou, ela está fazendo agora. Senhor, essa mulher tem que ter tua misericórdia, meu Pai. Quando acabou a oração, falei, agora. Pastor, acabou tudo. Está vivo até hoje. Morreu não. Está vivo até hoje. Mas ia morrer. Porque a misericórdia não ia alcançar a vida dela, não. Quem está entendendo? A misericórdia não ia alcançar. Irmão, você que está caído, você caiu. Você caiu por quê? Fiquei triste, pastor. Entristeci a minha alma. Palavras. Fiquei muito triste com coisas. Aquilo quebrou, me arrebentou, pastor. Nossa. O Jó falou isso. Até quando você vai ser assim? Até quando você vai entristecer a sua alma e você vai deixar que palavras quebrem você, destruam você e jogam você no chão? Até quando você vai ser assim? Por isso que ele demorou, irmão, para restituir o que perdeu. Quem está entendendo? O outro caso que a pessoa cai é quando ela segue o quê? Jesus de longe. O caminho do Senhor é o quê? Perfeito. Quando você segue de longe, alguma coisa entorta. Porque daqui a pouco você não vai querer mais se identificar como pessoa de Deus, como cristão. E Pedro fez, né? 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Não sou. Você andava com ele, não ando. Andava assim, te conheço, a tua voz te denuncia. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, tá amarrado. Eu falei, tu é da igreja, hein? Porque esse negócio de falar tá amarrado é da igreja. Eu ia. Tua voz te denuncia. Porque a gente tem nosso jeito, né? De falar. Aí conversei, tá amarrado. Rapaz. Falei, então volta, né, rapaz? Tá desviado, hein? Você é da igreja, né? Então, rapaz. Volta para Jesus, rapaz. Tá perdendo a misericórdia. E esse garoto, lembra do garoto que caiu? Mefibosete, quebrou as pernas. Ele era herdeiro? Perdeu tudo. Foi morar de favor lá na casa de Maqui. O texto está em 2 Samuel. Nós começamos a ler no capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 9, versículo 1. Vamos correr aqui porque essa palavra é boa. 2 Samuel. Que o Espírito Santo esteja falando com você aqui hoje, né? 2 Samuel 9. E aqui tem tudo que a gente precisa falar. Parece que ele foi esquecido. Eu quero trazer essa palavra para você, porque se você confessa e deixa, fala para Deus hoje, Senhor, eu sou essa pessoa que o pastor Valquir pregou hoje, que se entristece facilmente, que deixou que palavras me destruíssem, eu deixei.
Mas hoje foi o último dia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu estava seguindo o Senhor de longe, mas agora eu vou pegar firme. Porque eu estou meio manhoso, estou igual o Pedro. Já não estou mais me identificando com a palavra. Já estou perdendo o prazer de vir à casa de Deus. Meu Deus, irmão. Um dia desse aí, Jesus pode pedir a tua alma. E para morrer só basta estar vivo. É verdade ou não é? Só basta estar vivo. Daqui a pouco Jesus recolhe você. E se você que segue Jesus de longe, você vai negar. Isso não tem como mudar. A Bíblia já registrou isso. E se você está distante, você não vai mais se identificar com uma pessoa de Deus. Você vai negá-lo. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser quem for aqui. Não vai se identificar. Vai começar a olhar e falar assim, acho que não combino mais. Daqui a pouco, nem posso falar porque está gravando. Irmão, quando a pessoa se desvia, ela começa a se identificar com cada coisa. Esses dias atrás aí, eu mostrarei com uma menina lá num outro país, se identificava como um guaxinim. Já viu isso? Aí o pai disse, então fica lá do lado de fora, porque bicho a gente coloca lá do lado de fora, não pode comer na mesa. Não, eu já voltei ao normal. Não, você viu como está a coisa? A pessoa está falando que não se identifica mais, agora tem um monte de gênero aí fora. É isso aí, irmão. A pessoa começa a seguir Jesus de longe, aí você vai ver pessoas desse tipo, essas pessoas assim, que estão com esse problema, são pessoas que até conhecem a palavra, viu? Que começa a dizer que não está se identificando mais. Eu não me identifico como homem, não me identifico como mulher. Eram pessoas que estavam na igreja, irmão, ouvindo a palavra de Deus. Quem está entendendo? Mas o que aconteceu? Começou a seguir o quê? Começou a seguir Jesus de longe, irmão. Não, a cabeça muda. A coisa entorta. Confessa e deixa. A misericórdia vem. Ainda, presta atenção. Pastor, quando eu confesso e deixo, eu reconheci que eu pequei. Eu não devia ter deixado acontecer. E eu deixei, não estou fazendo mais. Ainda que alguém fale do seu defeito, ninguém vai impedir a misericórdia de Deus na sua vida. Ainda que fale mal de você, ninguém vai poder impedir de Deus estender a mão e ajudar você. Olha que palavra poderosa, irmão. 9:1. E diz assim, e disse Davi, de repente num dia assim, Davi parou, Davi estava como rei, e o garoto esquecido, passou-se muito tempo, já estamos no capítulo 9, quando ele caiu foi no capítulo 4, e diz assim, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Davi ele tinha uma aliança com Jonatas. E o filho de Jonatas, apesar de morto, era Mefibosete. E de repente, no dia assim, ele parou e falou assim, rapaz, será que eu não deixei de fazer um bem para alguém? Olha que coisa bonita, irmão. Eu fiquei impressionado ontem. Quinta-feira eu estava com um pastor. E como que eu vou falar assim, para não falar detalhes? Quer dizer, para alguns é simples, para mim não é. E eu estava conversando com o pastor quinta-feira à noite. Falei, rapaz, onde eu moro é quente, rapaz, não pode colocar ar-condicionado aqui. Falei, rapaz, a única coisa que pode colocar aqui é um ar-condicionado portátil. Quem já viu já esse ar-condicionado? É caro esse negócio, irmão. Mas ajuda, né? Porque onde não pode colocar. Falei, quinta-feira à noite. A pessoa, aí um amigo meu mandou uma mensagem para mim. Ele está lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, pastor Valquir, o senhor não quer um ar-condicionado portátil? Eu falei, não acredito, esse cara está na minha casa? Não, estou falando para você diante do Espírito Santo. Eu fiquei impressionado, falei, Deus, que maravilha. Parecia que o camarada tinha escutado a minha conversa dentro de casa, quinta-feira à noite. Eu falei, agora. Falei, já é seu. Liguei para o pastor e ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar, você vê como que é as coisas. Ele não estava na minha casa.
Mas é disso que eu estou falando, irmão. Talvez você está dizendo, rapaz, eu precisava tanto. Bem que poderia acontecer tal coisa. Olha a bondade de Deus na sua vida. Olha a misericórdia. Meu irmão, se levanta. Estou falando para você. Porque na hora que Mefibosete, ele deve ter feito uma oração. Porque a misericórdia de Deus não vem à toa. Ela não vem por acaso. Quem está entendendo? Meu irmão, faz essa oração hoje. Pega essas palavras que você ouviu hoje, porque você vai ver a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Alguém vai lembrar de você. Deus vai usar alguém para lembrar que você é aquela pessoa abençoada. É aquela pessoa que está precisando e ela pode ajudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para de mimimi. Vai fazer a coisa certa. Fica choramingando, reclamando. Vai fazer o que a palavra de Deus mandou fazer. Para de ficar seguindo Jesus de longe. Domingo que vem é a Santa Ceia. Não sei se eu vou vir. Vai vir sim. É dia de comunhão. Para com isso. E vai vir durante a semana. Quarta-feira a gente vai passar pela porta. Sexta-feira, que eu quero falar de mais 2 portas. Eu quero aproveitar esses 2 dias de culto. Deus precisa abrir portas para você. Quem quer a misericórdia? Então, meu irmão, vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos nos esforçar. Diga amém. Então, o Mefibosete, ele alcançou a misericórdia, porque de repente Davi pai falou, será que não ficou ninguém não que eu deveria fazer o bem e não fiz? Olha que a coisa de Deus é. 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Isso aqui parecia chikungunya, isso aqui. Você vai ver. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. 3. E disse o rei, daqui a pouco já oro com você, não há ainda algum da casa de Saul? Olha Deus lembrando de quem? De quem? Mefibosete era o que mesmo? Neto de Saul, filho de Jonatas, herdeiro do trono, filho de rei. Mas estava esquecido, estava abandonado, estava jogado, ninguém ajudava, todo mundo esqueceu quem era o menino. E aí o Davi vai lá e diz assim, fulano, ficou alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Beneficência é bondade, amém? Beneficência, bem. Não faltou alguém não que eu tinha que fazer o bem e não fiz? E olha o que ele falou. Você vai entender porque eu falei desse rapaz aqui. Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Ele fez questão de falar do defeito. Davi perguntou se tinha algum defeito, mas ele fez questão de falar do defeito. Quando você alcança a misericórdia, pode falar o mal que for, irmão. Ninguém vai impedir a misericórdia do Senhor Deus na sua vida. Pode falar de um monte de defeito seu, mas ninguém vai poder impedir a misericórdia do Senhor Deus na sua vida. O indivíduo aqui está lembrando que era obrigação dele, mas ele fez questão de falar do defeito. Ele sobrou. Tem um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Falou do defeito, né? Davi nem se importou. Ele achou que isso ia atrapalhar. E Davi falou assim para ele. E disse o rei, onde está? Está onde ele? Está vivo? Mas está aleijado, você sabe como que é, está se arrastando. Não quero saber não, eu quero saber onde ele está. Está onde? Aí disse... E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir. Casa de Maquir é morando de favor. Filho de Amiel, lá em Lodebar, que é chamado terra de esquecimento. O que Davi mandou fazer? Versículo 5. Você tem que vibrar, irmão, porque isso aqui vai acontecer com você. Vão lembrar de você. Amém, Jesus? Senti que bateu uma palma só. Foi agora, vai. Ô, glória. Ensaiar. Quase foi. Quase tirou 10, irmão. Quem crê que Deus pode fazer isso com você também? Deus vai lembrar de você.
E é tão bom, tem vezes que a gente lembra de uma pessoa e fala, rapaz, cadê fulano de tal? Não é assim? E Deus vai lembrar. Vai ou não vai? Para fazer o bem. E aí diz aqui, 5, hein? Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir. Meu irmão, Deus vai tirar você daí. Deus vai tirar você daí. Deus, Ele vai tirar você dessa situação que você está, precisando dos outros. Porque a Bíblia fala que quem obedece a Deus, Deus abrirá o céu, o seu tesouro, o céu. E tu emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, lá de Lodebar. Irmão, acabou o esquecimento. Ele vai sair de lá, traz ele para cá agora. Precisamos fazer o bem para ele. 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete? Nem Davi reconheceu. Estava mal, hein? Todo sujo, filho de rei, não tinha mais aparência de um herdeiro de Deus, todo sujo. Devia estar todo barbudo, devia estar todo maltrapilha. Você é o Mefibosete, meu filho? Ele disse, eis aqui teu servo. 7. Ele disse Davi, não temas. Não tenha mais medo. Acabou. Acabou, meu filho. Não temas. Porque de certo usarei contigo de beneficência, bondade, misericórdia. Diga amém. Por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Oh, meu irmão. 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Você viu como ele já estava se sentindo? Um cão morto, fedido, abandonado, um cão abandonado, fedido, um vira-lata. Não, irmãos, se você tem esse pensamento, isso chama-se autopiedade. O que é autopiedade? Dó de si mesmo. Autocomiseração. Filho de Deus não pode ser assim. É aquela pessoa, sabe, que fica, sabe, se vitimando, sabe? Não, porque fizeram isso comigo. Para com essa história, para de mimimi. Estou pregando a palavra de Deus para você. Você sabe por que caiu, sabe como se levantar. E quando você confessa e deixa, a misericórdia vem. E ninguém vai impedir. Ainda que haja defeitos, Deus vai restituir o que é seu. Deus vai restituir tua paz, sua família, tua sorte, tua prosperidade. Portas vão se abrir, lixo tem que cair fora, a bênção de Deus tem que entrar. E vamos fazer a oração agora. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado, mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou
vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Esse dia é hoje. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Meu irmão, Deus está falando com você aqui nesta manhã. O Espírito Santo quer tratar com você aqui nesta manhã. A palavra de Deus diz lá em Isaías 49, versículo 14: quando disseram, o Senhor se esqueceu de mim, a igreja diz, mas Sião diz, a igreja diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus trouxe a resposta no versículo 15, quando Deus disse: pode uma mulher esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está lembrando de você hoje. Mas hoje você precisa fazer a tua parte, confessar e deixar. Talvez você é aquela pessoa que está escrito em Jó, capítulo 19, versículo 2. Você caiu porque você se entristeceu com palavras. Você permitiu que palavras quebrantassem seu coração, destruísse você por dentro. E até quando? Assim dizia Jó, até quando eu vou ser assim? Hoje você tem que tomar uma decisão de falar: Senhor, somente as tuas palavras terão lugar no meu coração. Senhor Deus, eu perdoo, eu esqueço, eu jogo fora o lixo da mágoa, da arrogância, o lixo da revolta, da ganância, da falta do perdão. Meu Pai, muitas vezes nós queremos a misericórdia, mas nós não damos a misericórdia. Oh, meu Deus, talvez essa pessoa está confessando e ao mesmo tempo aqui tomando a decisão de deixar esse costume, de seguir o Senhor de longe. Porque quando Pedro começou a seguir o Senhor de longe, a vida dele começou a entortar, Senhor. Ele começou a não mais se identificar como um discípulo do Senhor. Ele já não se identificava como um cristão. Ele começou a perder a sua forma espiritual. Ele começou a perder o prazer das coisas de Deus. Pai, tem pessoas assim, que elas precisam, meu Pai, a voltar a se firmar de verdade, a assumir um compromisso, meu Deus, com o Senhor de verdade.
na sua congregação, porque a tua palavra diz que nós não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. A tua palavra nos ensina isso, Pai. Meu Pai, ajuda essa pessoa a ser lembrada. Meu Pai, a oração que essa pessoa está fazendo agora, porque esta pessoa ela reconhece, meu Pai, que muita coisa precisa ser decidida, precisa ser tirada. Não dá para continuar, não tem como, meu Deus, confessar o pecado e não abandonar o pecado. A misericórdia só vem quando nós confessamos o erro e abandonamos o tal erro, Senhor. Ah, mas o Senhor falou, meu irmão, Deus vai restituir tudo que você perdeu. Deus vai restituir a sua prosperidade, a sua dignidade. Nesse momento, Deus já está movendo o coração de muita gente para lembrar de você, para ter misericórdia de você. Coisas que você falou somente na sua casa, como aconteceu comigo, Deus vai mover ainda que a pessoa esteja distante. O Espírito Santo de Deus vai mover o coração de pessoas. E mesmo à distância, talvez tempo que você não vê, Deus ele vai mover o favor dele a você. Aquele homem que estava vivendo de favor, esquecido, agora todos os dias ele pode sentar na mesa do rei e comer no palácio. Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço e reconheço, perdoa, Jesus, todos os meus pecados, perdoa, Jesus, as minhas falhas, perdoa, Jesus, perdoa os meus erros, perdoa as minhas iniquidades. Eu reconheço que andei distante, que deixei muito lixo entrar no meu coração, mas agora, Senhor, eu me posiciono. As pendências que eu tinha, eu estou resolvendo. Decisão tomada, e eu coloco a minha vida em tuas mãos. Diga aí: eu creio na tua misericórdia, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje, quando eu abri os meus olhos, o Senhor me deu a sua misericórdia. Digo obrigado, Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém.